E... Bom, vamos lá. Ó. Se liga aí. A gente encerrou na última aula. Nós falávamos sobre regência, né? A gente estava terminando, na verdade, regência verbal, certo? No finzinho aí, ó, para tratarmos de regência nominal, né? E faltou a gente tratar só da regência de alguns verbos, né? E a gente vai fazer isso hoje, tá bom? De maneira rápida, eu só lembro a vocês que regência, na verdade, na regência a gente trabalha a necessidade de complementação do verbo, o tipo de complementação, né? E a gente define o tipo de relação que esse verbo vai estabelecer com o termo ao qual completa o seu sentido, tá bom? Ao fazer isso, a gente está definindo a sua transitividade, tá? A gente está definindo que real necessidade esses verbos apresentam, na verdade, tá bom? E a gente viu aí, ó, alguns deles, os verbos custar, o verbo esquecer, né? A gente vai lembrar logo em seguida que é o contrassenso do esquecer, por exemplo, tá certo? Então, partindo desse princípio, a gente vai começar com o verbo informar, tá certo? Ó. Tá bom? Vamos aqui. Ó. O verbo informar é sempre transitivo direto e indireto. Sempre os dois, ok? Mas possui duas diferentes construções. Na verdade, esse informar, por exemplo, tá bom? Ao assumir essa possibilidade de sempre ser verbo transitivo direto e indireto, é aquilo que eu disse sobre os verbos que geram ideia de movimento, de entrega, de pedido, de doação, por exemplo. Quem informa algo a alguém, informa alguém de algo, informa alguém sobre algo, então abre o precedente para isso, tá bom? Quando eu dizendo isso, eu quis dizer justamente que, ó, essa segunda parte, ó, mas possui duas diferentes construções. Por exemplo, quem informa, neste caso, informa alguém, os alunos, de alguma coisa, do recesso. Então, nós temos os alunos, objeto direto, e do recesso nós temos objeto indireto. Transitividade desse verbo, ou seja, a regência dele, verbo transitivo direto e indireto. Ou ainda a gente pode chamá-lo de, ó, bitransitivo, ok? Podemos chamá-lo assim também, tá bom? Bitransitivo ou transitivo direto e indireto sem problema nenhum. A outra construção sobre ele, as outras construções são essas, ó, tá certo? Ó, que são possíveis, tá? Vale lembrar que sempre é bitransitivo, tá bom? Quem informa, neste caso aqui agora, ó, informa alguém, o los já substituiu lá os alunos, né? Então, objeto direto, tá vendo? Ó? Do recesso, objeto indireto, ok? Então, mais uma vez, verbo transitivo, direto e indireto. A gente pode mudar agora
A gente vai mudar semanticamente o discurso, porém, o verbo continua sendo verbo bitransitivo, informamos aos alunos o recesso. Então, agora muda só a classificação dos termos, o posicionamento e classificação desses termos, tá? Por exemplo, agora eu não informo mais os alunos, tá? Sobre o recesso. Eu estou informando agora aos alunos, eu estou direcionando a eles a informação, né? Sobre o recesso, por exemplo. Então, nesse caso aqui, eu tenho agora aos alunos objeto indireto, tá certo? E o recesso, objeto direto, ok? Então, vê que a semântica discursiva, ela dá uma mudada aí, tá bom? Quando eu digo informamos os alunos do recesso, o termo os alunos funciona como objeto direto, tá bom? Se for aos alunos, a alguém, a preposição, certo? Ó. Preposição, portanto, objeto indireto, tá certo? Agora, substituindo aos alunos por pronome lhes, tá vendo? Ó? Objeto indireto, né? E o recesso, objeto direto, tá bom? Então, esses dois, ó, são iguais, na verdade, tá certo? A gente só faz a substituição do lhes por aos alunos. Aos alunos são a eles ou a elas, por exemplo. Então, usa o lhes nesse sentido, tá certo? Outra construção que é muito comum acontecer é, nós temos assim, ó, informei-os, objeto direto, de que tudo estava resolvido. E aqui nós temos uma oração com valor de objeto indireto, tá bom? O verbo continua sendo bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto, tá certo? E tendo como complemento objeto direto o was e tendo como segundo complemento uma oração, que a gente chama de oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, ok? Objetiva e indireta. Matéria que a gente estudou não tão distante, tá certo? Não faz tanto tempo assim. Então é muito comum que isso aconteça, tá certo? Se a gente fizer o inverso, ó, informei-lhes a eles ou a elas. Então aqui nós já temos o objeto indireto, tá certo? Que tudo estava resolvido. Informei algo. Aqui agora vai ser oração subordinada substantiva, objetiva, direta agora. Ó. O fato é que, mesmo sendo oração ou sendo termo, ou sendo o próprio objeto, tá bom? O verbo continua sendo verbo transitivo, tá? Direto e indireto. Essa é a regência do verbo informar, tá bom? Ele é sempre bitransitivo. O que a gente deve observar é só como os complementos, ou seja, como as extensões significativas desses verbos vão se comportar. Simplesmente isso. Como é que elas se comportarão? Como é que eles estarão dispostos no decorrer do texto, tá bom? Como é que a gente vai redigi-los, tá certo? Então é só seguir essa linha aí, lembrar que ele sempre vai apresentar esses dois complementos e você mata a charada, tá bom? O verbo lembrar, ele tem como regência, ó, no sentido de trazer a lembrança, tá certo? Lembrando que a regência depende da semântica, né? A questão sintática depende da semântica. Então, ó, no sentido de trazer a lembrança, de recordar, sugerir, ele é transitivo direto. Ó. A mulher lembrava um pavão não domesticado. Então, lembrava algo. Verbo transitivo direto. E um pavão não domesticado, objeto direto, tá bom? Lembra aquela história. Quem lembra, lembra algo, tá certo? Então, tudo isso tem valor de objeto direto, tá certo? Embora seja uma oração, né? Porque aqui na frente tem... Não, ó, peraí. Deixa eu voltar aqui. Ó. Lembra aquela história triste, tá certo? Objeto direto, tá certo? O verbo ele é
verbo transitivo direto, perdão, bitransitivo não, tá certo? Verbo transitivo direto, tá bom? E aquela história triste, objeto direto. Que uma vez me contava o primo, vai ser uma oração adjetiva, a gente já estudou isso, tá bom? No sentido de fazer recordar, já é um novo sentido, ó, utiliza-se como transitivo direto e indireto, ou seja, bitransitiva. Lembrei, aqui eu levo, aqui na verdade, volta à tona aquela ideia do movimento, de entregar algo a alguém. Aqui eu lembrei alguém de alguma coisa, tá certo? Por exemplo, ó, lembrei quem? Maria, objeto direto, aqueles que haviam esquecido. Tá vendo? Ó? Objeto indireto. Ah, professor, tem verbo. Beleza. Oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, tá bom? Eu só estou dizendo o valor que é de objeto indireto. Então, verbo transitivo direto e indireto, ok? Verbo bitransitivo. Aqui é a mesma coisa. Lembro-me, objeto direto, me, de que? Do acontecimento, objeto indireto, verbo bitransitivo, ok? Lembra-me o acontecimento. Aqui já funciona diferente, ó. O acontecimento, objeto direto, e esse me tem valor de, ó, a mim, tá bom? Deixa eu tirar esse A, ficou feio aqui. Ó, o a mim. Então, lembra que esse a é preposição, portanto, ó, objeto indireto. Embora essa preposição aqui na frase ela não apareça, né? Por quê? Porque o pronome me acaba que é, na verdade, um pronome oblíquo átono, que é utilizado sem preposição. Mas a ideia dele é traduzir essa expressão aqui, ó, a mim, tá bom? Que representa um objeto indireto, portanto, o verbo lembrar passa a ser não, é verbo transitivo direto e indireto, seja bitransitivo. Mesmo acontece aqui, ó. Lembram-me aquelas palavras tristes. Aquelas palavras tristes, objeto direto. Me, mesmo valor de a mim. Certo? Mesmo valor de a mim. Objeto indireto, tá certo? Então, você quer sumir da tela aqui? Vocês comigo? Não, fica aí quietinho aí, ó. Isso. Bom, então, ó, é isso. Lembro-me que uma vez ela me ofendera, por exemplo, mesma situação. Lembro a mim, objeto indireto, que uma vez ela me ofender, objeto direto, tá certo? Ou valor de objeto direto, né? Porque tem verbo, é uma oração, mas o verbo acaba sendo verbo transitivo, direto e indireto. Então, galera, eu chamo a atenção de vocês aqui para o seguinte, ó. Chamo a atenção de vocês aqui, ó, nessa questão do verbo lembrar, por exemplo, você tem que se ligar no seguinte, ó. Vocês têm que se ligar no sentido desses verbos, como em toda a regência. Porém, a maior preocupação que há aqui nesse processo discursivo que envolve essa forma verbal é o tipo de complemento que a gente vai atribuir a esse verbo, tá certo? Porque ele vai mudar, por exemplo, os alunos que estavam aqui, pode ser nessa construção objeto direto, na outra construção ele pode estar regido de preposição e funcionar como objeto indireto, tá certo? Então, essa ideia do informar, do lembrar, que é meio de trazer a lembrança, aquela coisa toda, ou fazer recordar, por exemplo, ainda está ligado à questão da informação, tá bom? Então, você pode informar alguém ou você pode informar a alguém. Então, esses verbos são verbos que abrem precedente para isso. A mesma coisa, você pode lembrar alguém ou você pode lembrar a alguém alguma coisa, que são duas construções
diferentes, tá certo? Mas, semanticamente são bem próximas, tá certo? Mas uma rege preposição e a outra não. E é só levar em consideração essa construção. Os verbos. As formas verbais obedecer e desobedecer, elas apresentam a mesma regência, tá certo? Até porque o desobedecer é derivado de obedecer. Aqui a gente acrescenta apenas o des, né? Que é um prefixo, tá certo? Então, sendo assim, são fixos como transitivos indiretos, regendo o complemento que seja introduzido pela preposição a. Então, sempre obedecer e desobedecer vai ser empregado com a presença de um a posteriormente, tá certo? Admitem, no entanto, voz passiva analítica. Esta é a única forma verbal da língua portuguesa que admite voz passiva analítica. Aquela história que eu já disse a vocês no passado aí sobre o verbo assistir, que consistia em um erro, que vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre isso, né? No final disso tudo aqui, eu vou falar de regente, eu vou falar só sobre isso. Que é o seguinte, se eu disser assim, ó, o jogo foi assistido por milhares de brasileiros. Não existe essa construção é errada. Por quê? Porque eu não posso transformar um verbo transitivo indireto numa voz passiva analítica. O único da língua portuguesa que é possível isso são esses dois verbos, obedecer e desobedecer. Tá certo? Então, inclusive aqui embaixo, ó, tem um exemplo, ó, os pais eram constantemente desobedecidos em suas ordens. Mas observem a curiosidade. Não aparece aí o pelos filhos, tá certo? Poderia aparecer? Claro que sim, tá bom? Os pais eram constantemente desobedecidos pelos filhos, ok? Poderia, mas a gente vai discutir isso depois. Vamos para cá, ó. Então, sendo assim, ó. Vamos lá. Como foi dito, eles são fixos como transitivos indiretos, perdão. Então, ó, regendo a preposição a. Ninguém obedecia ao regulamento, objeto indireto, ó, certo? A preposição lá aqui, tá bom? Então, o verbo obedecer vai ser verbo transitivo indireto, tá certo? Várias vezes víamos Luciana desobedecer aos pais, então, ó, desobedecer a alguém, verbo transitivo indireto, aos pais, né? Objeto indireto. Olha, mais uma vez aqui, ó, a preposição lá em evidência, tá bom? Como foi dito a vocês, que eu deixei destacado aí, tá certo? Aqui, ó. Ok? Eles são os únicos que admitem voz passiva analítica. Então, nós temos aqui, ó, o regulamento, sujeito, paciente, ó. Sujeito paciente deve ser desobedecido, ó. Ser desobedecido. Voz passiva analítica. Por que a voz passiva, galera? Porque o sujeito recebe a ação, ó. Por isso eu chamei de sujeito paciente, tá vendo? Ó? Sujeito recebe a ação, tá? Por que ela é analítica? Porque ela é formada, ó, por uma locução verbal, ó. Verbo, verbo, ok? Ainda tem um terceiro aqui, ó, na construção, tá bom? Porque ele é formado por mais de um verbo, formado por uma locução verbal, tá certo? Então, por essa razão, chamamos de voz passiva analítica. São os únicos transitivos indiretos que são possíveis dessas construções, tá certo? Outro caso, ó, os pais, sujeito, eram desobedecidos, locução verbal. Locução verbal, voz passiva analítica, tá certo? E o sujeito aqui, os pais, é na verdade um sujeito paciente, ou seja, recebedor da ação. Quem é que era desobedecido? Os pais. A ação se volta para os pais aí. Independente de aparecer ou não o agente, tá certo? Ou seja, o praticante desta ação, tá bom? Os pais aí assumem, na verdade, essa postura. O termo os pais assume essa postura de sujeito paciente recebedor da ação. Por isso, voz passiva analítica. Repito, os únicos verbos que é possível essa transformação, ou seja,
São esses, tá certo? São esses. Pagar e perdoar também admite, são dois verbos que admitem a mesma regência, né? Agora, tem uma particularidade aqui no que diz respeito à questão semântica, tá? São utilizados como objeto direto de coisa, tá certo? E indireto quando for de pessoa, tá bom? Então, precisa ficar antenado quanto a isso, tá certo? Vamos lá, porque você paga algo, a caneta que você comprou, ou você paga a alguém, uma conta que você deve, por exemplo, ou até a caneta que você comprou, você paga a alguém. Então, já dá para a gente perceber que essa transitividade ela vai variar de acordo com essa ideia, tá certo? Então, por isso que fica claro aqui, está destacado aqui, ó, o aspecto de coisa e de pessoa. Ambos os objetos, porém, podem figurar como sujeito da passiva, tá certo? Podem configurar como sujeito da passiva porque transitivo direto ou bitransitivo ele vai ser. Tá bom? Então, por isso que vai admitir isso. Então, vamos lá. Ó. Se liga aqui. Perdoei ao criminoso, mas não perdoarei nunca o crime. Então, ó, perdoei ao criminoso, verbo transitivo indireto, tá certo? Ó, objeto indireto. Mas não perdoarei nunca o crime. Mas não perdoarei o crime. Não perdoarei o crime. Então, como ele diz, os sujeitos utilizados como objeto direto de coisa e indireto de pessoa. Ambos os objetos, porém, podem figurar como sujeito da passiva. Eu posso transformar na voz passiva quando eu quiser, não tem problema, tá certo? Então, ó, quando for a pessoa, se liga lá. Quando for a pessoa, objeto, deixa eu botar aqui, ó. Pessoa igual a objeto indireto. Coisa igual a objeto direto, tá bom? Ó, a gente já viu aqui no primeiro exemplo. Ó. Perdoei ao criminoso. Ao criminoso, pessoa. Por isso, objeto indireto. Por isso, a preposição a. Tá vendo? Perdoarei o crime. O crime, coisa. Tá certo? Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Veja que não tem preposição. Tá vendo? É só ter esse cuidado. Cuidado. Perdoei-lhe as palavras que dissera. Aqui o verbo vai ser bitransitivo. Verbo transitivo direto e indireto. Ok? Por que bitransitivo? Porque ele perdoou o quê? Coisa, ó, objeto direto. Ó. Tem um verbo ali, mas objeto direto. Tá certo? Vem até aqui, ó. O que disser é uma oração adjetiva, tá? E lhe é a quem? Perdoei as palavras a quem? A eles, por exemplo, ou a ela. Então, objeto indireto, ok? Então, ele pode ser bitransitivo nesse sentido também, tá? Ele pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou bitransitivo. O fato é que a sua estrutura básica é para bitransitivo. Paguei. Se eu paguei, eu sempre vou pagar algo a alguém, certo? Algo a alguém, tá bom? Ok? Agora, se a situação comunicativa for paguei pelo crime que cometi, por exemplo, tá certo? Então, isso já é uma outra construção que a gente deve observar, tá bom? Deve ter esse cuidado. Então, lembrando que quando remeter a pessoa, objeto indireto, quando remeter a coisa, objeto direto. Aqui abaixo, ó, paguei ao comerciante, ó. Ao comerciante, ó, pessoa, objeto indireto, ó. Tá? Tudo o que devia, objeto, até aqui, né, ó. Objeto direto, portanto, verbo transitivo direto e indireto, verbo bitransitivo, ok? Então, tome esse cuidado. Transformando na voz passiva, eu posso fazer isso por quê? Porque esse verbo é bitransitivo, tá bom? Então, ele é transitivo direto também. Ele também é transitivo direto. Então, por essa razão,
por essa razão é que a gente pode transformar na voz passiva, porque ele também é transitivo direto. A gente só consegue transformar os transitivos diretos. Então, ó, os livros foram pagos ontem. Observa que o que vem para cá é coisa, sempre no sujeito. É coisa, porque era um objeto direto, passou. Só o objeto direto é que eu posso transformar em sujeito na voz passiva. O indireto eu não posso. Tá certo? Então, ó, os livros, tá certo? Foram pagos ontem. O credor foi pago na sexta. O credor, tá bom? Então, vê que não foi o comerciante, foi o credor, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, admite a voz passiva, né? Foram pagos, foi pago. O assaltante foi perdoado pela família. Mas aí o perdoar, ó, entra nessa daqui, ó. Tá certo? Ó, perdoar e pagar, tá vendo? Entra nessa discussão anterior aqui, tá certo? De admitir a voz passiva, como foi dito, tá bom? Então, mais uma vez, ó, foi perdoado pela família. Então, nesse caso aqui, fora perdoado, né? Certo? Nesses três últimos casos aqui, ó, nós temos vozes passivas analítica. Então, é possível, como na teoria diz, ó. É comum, agora se liga na observação, é comum o uso de perdoar como transitivo direto para complementos únicos de pessoa, tá certo? É comum, como eu disse, é comum para transitivo direto para complementos únicos de pessoa. Se for único, se não for bitransitivo, tá bom? É comum. Se não for bitransitivo. Perdoei todos os que me fizeram mal. Nesse caso aqui, para o verbo perdoar, por exemplo, tá certo? Para o verbo de perdoar, vai acontecer isso. Pode, tá certo? O pagar já é complicado. Tá certo? Pagar já não dá certo. Mas para perdoar, isso pode acontecer. Portanto, ó, se liga aqui, ó. Perdoei todos os que me fizeram mal, então todos os, tá? Vai ser, ó, verbo transitivo direto aqui e todos os objeto direto, tá bom? Que me fizeram mal, você já funciona como oração, que representa uma caracterização de todos, tá certo? E aí você teria valor adjetivo e a gente já discutiu isso anteriormente, questão das orações, tá certo? Orações subordinadas. Então é isso. Quanto ao verbo pagar, eu chamo a atenção e até peço que vocês reforcem a leitura sobre ele, tá bom? Justamente porque ele é como é que se diz? O fora da curva que chamamos, né? O diferencial, a exceção, tá certo? Porque ele utiliza dois tipos de objetos, né? Coisa e pessoa, tá certo? Para pessoa, objeto indireto, para coisa, objeto direto. Porém, nas duas situações, estes dois verbos especialmente vão admitir a voz passiva analítica. Então, isso é, na verdade, uma exceção, tá bom? O verbo preferir, esse aqui, eu chamo muito a atenção de vocês, porque a gente usa muito, tá bom? Então, usamos muito no cotidiano. Eu prefiro mais esse livro do que aquele. Não existe essa construção, tá bom? Preferir, ele é transitivo direto e indireto, tá certo? Ó. Transitivo direto e indireto. O objeto indireto é sempre introduzido pela preposição a. Sempre. Então, não tem esse de que. Prefiro mais isso do que aquilo. Não existe isso, tá? Quem prefere algo a algo. Então, ó, preferimos esses discos, objeto direto, aos outros, objeto indireto, ok? Então, verbo transitivo direto e indireto. Então, prefiro mais futebol do que vôlei? Não, prefiro futebol a vôlei. Prefiro cinema a teatro, tá bom? Ó, a ti prefiro uma sobremesa. Prefiro uma sobremesa, objeto direto, a ti, objeto indireto. Vixe Maria. Prefere mais sobremesa, menos ti. Nossa. Preferi ficar em casa a sair com aqueles dois, ó. Preferi ficar em casa, uma oração com valor de objeto direto, tá certo? Opa, não é até A, não.
tá bom? Com valor de objeto direto, ó. A, sair com aqueles dois. Objeto indireto. Vale lembrar que aqui são duas orações, tá? Oração subordinada substantiva, objetiva direta. E oração subordinada substantiva, objetiva indireta, tá bom? Vale lembrar isso. E o verbo bitransitivo, tá bom? Eita, atenção. Olha, professor de português. Se liga lá. Faltou botar com S, né? Bom, e para finalizar, galera, para a gente começar a regência nominal no próximo encontro, nós só temos 3 minutos, tá bom? Eu vou passar rapidamente por esses verbos aqui, vocês dêem uma lida em casa, esses verbos são mais simples, ó. Proceder no sentido de caber e ter fundamento é intransitivo, não pede complemento, tá certo? Ó, suas ideias não procedem, encerra a informação aí. No sentido de dar início, é transitivo indireto e rege preposição a. Procedamos aos exames agora, ou seja, comecemos agora, vai começar, vai iniciar, ó, preposição, então verbo transitivo indireto, né, como foi dito lá. E no sentido de provir, de origem, ele também é intransitivo e pede um locativo que seja iniciado pelo di, ou seja, uma adjunta adverbial do lugar. Procedemos de um lugar muito distante, ó, o di aqui, ó, tá bom? Então, verbo intransitivo, tá certo? Isso aqui é mais fácil. Querer, no sentido de desejar e de ansiar, é transitivo direto. Quer algo, quero todos os documentos, quero agora, ó, verbo transitivo direto, tá certo? No sentido de estimar, de ter em conta, por exemplo, é transitivo indireto, regendo, nesse caso, a preposição a. Então, quero a todos os meus irmãos. Então, verbo transitivo indireto. É o querer bem, viu, gente? Esse querer com preposição, querer bem. Quero bem a todos os meus irmãos, tá bom? Luciana quer a seus amigos. Quer bem a seus amigos. Objeto indireto, então, verbo transitivo indireto. Simpatizar e antipatizar, transitivo indireto sempre, né? Mas não é pronominal, tá bom? E rege preposição com, tá certo? Ó, simpatizei com suas palavras. Maria simpatizava bastante comigo. Já tem o com aqui envolvido nesse processo, tá bom? Então, verbo transitivo indireto também. Ok? O visar, ele é direto no sentido de apontar, de mirar, tá certo? É indireto no sentido de ter em vista. Então, ó, no sentido de mirar, verbo transitivo direto, tá bom? Nós temos menos de 1 minuto, eu vou tratar desse visar depois, certo? Porque esse visar tem uma observação importante a ser feita, tá bom? Eu vou finalizar aqui, ó, aqui, hoje são 25, 9. Na próxima aula a gente encerra isso aqui e fala sobre regência nominal. Dá tempo, a regência nominal é muito pequeno, então a gente trata sobre isso, tá, galera? Então, finalizo com vocês por aqui, lembrando que das leituras que vocês precisam fazer, tá certo? Reforcem as leituras sobre essas regências verbais, tá bom? É um conteúdo que merece uma atenção redobrada. O livro de vocês, nesse sentido aí, ele ajuda muito porque tem riqueza de detalhes, tá certo? Quem quiser pesquisar fora, pesquise em outras fontes, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Abração, final de semana. Se cuidem. Semana que vem vocês terão dado aula de biologia